Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, fazendo aqui o que eu mais gosto, que é tomar sol, pensando na vida, pensando nas coisas que aconteceram esse ano e sobretudo essa semana, onde meu paizinho se foi, depois aí de muito tempo, convivendo com várias doenças, várias coisas que foram debilitando a saúde dele, minando a energia, a mobilidade, a circulação, capacidade respiratória. Muitas das coisas por opção própria, assim, de escolhas erradas que foram sendo feitas ao longo da vida, não por escolhas conscientes, mas, por exemplo, ele começou a fumar muito cedo e numa época que não se falava tanto dos problemas do cigarro, né? Assim como desde menino já começou a beber, gostava, e não é que era alcoólatra, nada disso, mas era uma coisa que fazia com bastante frequência. A alimentação aí sim foi por muito tempo muito errada. Enfim, vários fatores, né? Mas o ponto, eu tô falando disso agora porque também o sol dele, obviamente eu tô no meu luto, mas toda vez que tava sol, a gente falava na cabeça dele, eu tava no sol, porque ele sabe que eu gosto, então ele sempre falava, você tá tomando seu sol? Isso era uma coisa também que ele gostava muito até alguns anos. Depois ele falou que falava que incomodava. E quanto o sol é bom, importante para a nossa saúde, né? Por muitos anos também a gente tomava sol sem preocupação nenhuma, porque ainda não se falava sobre os riscos. Depois passou a ser uma coisa que as pessoas evitavam por medo, né? E isso é uma outra coisa que hoje em dia também muitos estudos vêm mostrando que, na verdade, o filtro solar seja até mais prejudicial do que o sol em horários de pico. Enfim, tudo na verdade, a quantidade daí que você fica em determinados horários, mas estudos que dizem que talvez o que tem dentro lá dos tubinhos não seja o ideal. E são muitas das histórias que a gente vem escutando há anos em relação a uma série de coisas e que eu venho me questionando, né, ao longo do tempo e pesquisando muito e encontrando fontes em inúmeros lugares, principalmente de fora, que me fizeram rever muitas coisas, mas que as pessoas pensam que, enfim, que eu tô meio louca. E eu não quero aqui convencer ninguém, principalmente não quero que ninguém mude seus hábitos sem convicção, mas eu queria só trazer a reflexão, né? E que vocês pesquisassem na newsletter que eu publiquei ontem, que é justamente sobre saúde. Veja só que não é nem coincidência, mas que ironia, né? Bem no dia do falecimento do meu pai, era o dia que eu ia enviar a newsletter, que era o tema saúde. Bom, mas enfim. Eu trago uma série de coisas, porque nessas newsletters que eu tenho feito, o que eu sempre faço, eu trago um tema semanal, no qual eu trago um pouquinho da história sobre aquele tema, para as pessoas saberem o porquê que eu estou trazendo aquilo, né? O background daquilo. E aí depois eu trago vários insights, várias coisas para as pessoas pensarem. E em saúde, um dos pontos que eu coloquei na minha newsletter é o que fez a mudança em como as pessoas enxergavam a medicina, né? Porque a medicina que vem lá da Índia, que vem lá da China, que vem, enfim, vem de 8.000 anos atrás, né? Ela preconizava uma medicina muito natural e muito individual, em que era feita pela observação do paciente, né? Então, você ia ser tratado naquilo que era específico para você. A partir de 1910, Rockefeller, junto com o Carnegie, eles investiram numa pessoa que se chamava Flexner para produzir um relatório, porque a ideia era unificar tudo, né? O Rockefeller, que fez fortuna no setor petrolífero, tinha ali as sobras dos insumos do petróleo e que é disso que são feitos os remédios, né? Então ele queria uma medicina que fosse mais universal, em que uma coisa, os remédios e outros tratamentos valessem para todos. Obviamente que eu estou aqui simplificando muito, mas o ponto é que esse relatório foi uma mudança de paradigma, porque a partir dali
ele disse que o que era feito antes era charlatanismo, então tudo que era natural, que era holístico, segundo esse relatório, não servia. Só podia ser confiável uma coisa que fosse científica, né? Que valesse para todos. E obviamente que isso tem muita coisa de fundamento, tem muita coisa de ganho, né? Para a medicina, para a evolução dos exames e de tudo, né? Como tudo na vida tem seus prós e contras, mas também a gente passou por uma medicina muito mais de tratar paliativos e de dar medicamentos e perdemos um pouco daquela coisa de buscar as causas, a raiz de tudo, tratando cada pessoa de forma individual e de maneiras mais naturais. Enfim, eu sou uma pessoa que eu me trato com alopatia, eu vou a médico, faço tudo isso, mas eu venho buscando há algum tempo coisas mais naturais, tentando tirar algumas coisas nocivas da minha vida, da vida da minha família, tentando trocar algo, substituir. E coisas bobas, gente, às vezes só tirar o óleo que você usa na cozinha e colocar, por exemplo, um óleo de coco, né? Os óleos, esses que a gente usa vegetais, é um exemplo, são muito prejudiciais. Então, o ponto é que a gente tem muita coisa para pesquisar, muita coisa para mudar e às vezes de mudanças muito pequenas, mas que podem trazer grandes benefícios, né? Então a minha conversa aqui é para que vocês busquem, né? Não tratem tudo de maneira desacreditada como muitos fazem. Busquem sim outras opiniões, se informem e tentem colocar coisas mais naturais na vida de vocês. Uma coisa que eu faço muito também, as pessoas vão falar, tá doida lá. E todo dia, depois que eu faço o meu exercício, eu vou na graminha que tem aqui no prédio e tiro meu tênis e fico ali. Pelo uns 15 minutinhos pisando na grama. Eu deixo para fazer meu alongamento, inclusive, ali, né? Isso chama grounding, ou aterramento em português. Vocês podem pesquisar também. E faz um bem danado, meu povo. Faz um bem danado. Então é isso. Deixar meu beijo, deixar aqui meu pedido para que vocês pesquisem e tentem viver de maneira mais saudável, né? Porque a morte é certa, mas o que a gente tem como fazer é isso, viver de forma mais natural e mais saudável enquanto a gente está aqui, para que a gente tenha qualidade de vida, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande beijo. Ó, solzinho faz tão bem, faz bem para a alma, faz bem para tudo. Fiquem com Deus, beijinho.